Um enigma, 28 de abril de 1969. Hoje à noite eu chamarei isto de um enigma, pois toda mente criativa nasce do desafio de um enigma. Agora, um enigma é definido no dicionário como um objeto imperial ou uma pessoa, que é difícil de entender. Também é uma peneira para separar o joio do trigo ou uma pergunta intrigante. Agora eu lhe pergunto, quem é o maior dos grandes da terra que nunca nasceu mortal ou viveu, assim como eu e você entendemos o termo neste mundo secular? Eu poderia usar o plural e dizer eles, que nunca nasceram mortais, mas esta noite eu me limitarei ao maior dos grandes da terra, aquele que é adorado por todos, e até onde eu sei, ele é Jesus Cristo. Eu penso que você concordará comigo quando digo que não escolheu o ambiente em que nasceu, mas você rapidamente se ajustou a tudo que encontrou aqui nesta seção do tempo-espaço. Os hábitos, as salas de aula, a religião, a doutrina. Isto é verdadeiro para todos no mundo. Se eles fossem honestos com eles mesmos, todos admitiriam que não escolheram os próprios ambientes, que simplesmente se encontraram lá. Deus, o Pai, o colocou nesta era específica, pois é mais adequada para o trabalho que Ele está realizando em você. Ele agiu de boa vontade, preparado para aceitar todas as consequências deste confuso mundo de seres, com todos aqueles emaranhados e enigmas. Ele fez isto no Jesus Cristo em você, pois Cristo é o poder de Deus e a sabedoria dele enterrada em todos nós. Agora vamos voltar para as Escrituras. Somos informados no 6º capítulo de Isaías que o Senhor Deus cegou os olhos e endureceu os corações deles para que não se convertessem e fossem salvos. Então, quando alguém desperta por causa do tempo, esta pessoa fez uma longa jornada e a Escritura se cumpre nele e a conta. Existem apenas alguns que aceitarão sua mensagem e acreditarão nela. A maioria a rejeitará, pois verá apenas a forma mortal do mundo dos homens. Eles conhecerão o pai, a mãe, as irmãs e os irmãos dela. Mas quando ela lhes conta exatamente como tudo se desenrola e eles não conseguem acreditar, então a história é completamente desconsiderada. Mas aqueles que ouvem e acreditam experimentarão as Escrituras. Eles também contarão as próprias experiências, mas ainda assim elas serão negadas pelas massas, porque ele cegou seus olhos e endureceu seus corações, para que não vejam com os olhos e percebam com o coração, e se virem para o outro lado e sejam salvos. Agora, vocês não acreditam que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Que as palavras que falo não são as minhas palavras, mas as palavras daquele que me enviou? Acredite que estou no Pai e que o Pai está em mim, pois eu verdadeiramente lhes digo que o trabalho que eu fiz, vocês também farão, e ainda melhor e maior. Se você não acredita em mim, acredite pelo bem das próprias obras. Deus, o Pai, não está do lado de fora. Eu estou no Pai e o Pai está em mim. Se você se virar, você o verá, e tornando-se o que você vê, você desaparecerá da vista. Tudo o que você vê agora, que parece tão real diante de seu rosto, é apenas uma sombra tornada real pelo mundo, isto eu sei por experiência. Há um garotinho na cidade de Nova York que leva meu nome. Ele agora tem cerca de 15 anos. Antes de nascer, ele apareceu diante de mim em visão e eu senti que era o pai dele. Aparentando ter cerca de 4 anos, ele me contou que seu nome era Neville Mark. Quando eu perguntei quando ele viria, ele disse que seria no dia 10 de novembro. Na época, estávamos em setembro. Na manhã seguinte, eu disse à minha esposa que um menininho estaria vindo para nós no dia 10 de novembro. Bem, ela admitiu que acreditava no milagre e em mim, mas sabia que não estava grávida. Independentemente disso, eu disse a ela:
que de qualquer maneira ele viria. Uma amiga minha que estava esperando um bebê para dezembro queria uma menina, pois ela já tinha um menino. Eu disse a ela: se o seu filho nascer no dia 10 de novembro e for um menino, o nome dele será Neville Mark. Ela concordou, embora tivesse certeza de que a criança nasceria em dezembro. Mas quando chegou o dia 10 de novembro, Neville Mark nasceu. 5 anos atrás, enquanto eu estava visitando-os em Nova York, o pequeno menino caminhou até mim e disse: sabe, Neville, sinto que, se pudesse me virar, veria quem realmente sou. Sei que estou usando uma máscara e mal posso esperar para morrer, porque então irei me virar e verei minha verdadeira identidade. A mãe dele era uma mulher muito pobre que se casou na riqueza e qualquer coisa relativa à morte a apavorava. O pensamento de perder os seus diamantes, sua casa e todas as suas posses a assustava até a morte, e por isso ela ficou irritada quando a criança falou de morte. Sem dúvida, tendo crescido neste meio tempo, a atenção do menino foi desviada, mas foi isso que ele me disse há 5 anos. Agora, deixe-me contar a minha própria experiência. Enquanto estava deitado na cama, do meu lado esquerdo, senti uma força vinda além da minha cabeça, mas que, estando perto dela, acabou adentrando-a. A força era tão poderosa que eu queria me virar e ver quem era que estava aplicando-a. Senti como se alguma pessoa não fosse uma força impessoal, mas que alguém estivesse fazendo aquilo. Embora meu corpo estivesse tão vivo quanto agora, a força na base do meu crânio era tão intensa que não conseguia me virar. Se eu tivesse me virado, naquele dia teria visto o ser que sou e instantaneamente desaparecido deste mundo. Então ele cegou seus olhos e endureceu seus corações para que não vissem com os olhos e percebessem com os corações, e assim se voltassem e fossem salvos. Estas mesmas palavras são usadas no sentido grego do filho pródigo que caiu em si e se transformou. Lembrando de seu pai, ele se virou e foi para casa receber o grande manto, o anel, a panturrilha gorda e os sapatos para os pés. Você e eu fomos propositalmente cegados pelo Pai em nós. Nossos corações foram endurecidos pelo Pai em nós. Portanto, as palavras são verdadeiras e quando você chegar ao fim, você dirá: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Deus, o Pai, usa os tiranos do mundo para fins além dos deles. Cada pessoa no mundo é apenas uma máscara que Deus Pai usa enquanto desempenha este papel. O homem vê e julga a máscara, mas o ocupante ele não vê, pois seus olhos foram cegados e seu coração endurecido. Deus está desempenhando cada papel com base no ambiente em que foi colocado, não por escolha própria, pois fomos sujeitos à futilidade, não por vontade própria, mas pela vontade daquele que nos sujeitou na esperança. E não podemos voltar atrás até que o objetivo pré-determinado dele seja alcançado. É quando chegamos ao fim da jornada e passamos pela série de eventos chamada História de Jesus Cristo, o momento em que Cristo é formado em você. Cristo não é e nunca foi uma pessoa mortal. Aqueles que acreditam que ele nasceu do útero de uma mulher não têm ouvidos para ouvir e entender quando lhes é dito quem realmente é Cristo ou quem realmente é o Pai. Para eles, quem me vê, vê o Pai. É um enigma que não pode ser compreendido. Mas quando a soma total de todas as experiências do homem se transforma num jovem que o chama de pai, o enigma é resolvido. Davi é aquele que vê você e assim vê o pai. No entanto, ele também, como o maior dos grandes da terra, não teve um nascimento mortal. Chamamos Abraão, Isaque, Jacó e Jesus Cristo, você e eu, vestidos como estamos com estas vestes mortais. Damos vida ao drama deles, pois é somente o Pai quem desempenha todos os papéis.
disposto a assumir todas as consequências desta experiência horrível em Cristo, Deus Pai pensa que Cristo é diferente daquele que o enviou, mas quem me vê, vê aquele que me enviou. Eis que somos um. O todo em mim me enviou para me vestir com esta vestimenta de carne que você vê. Ele me colocou na pequena ilha de Barbados em 1905, com muitos irmãos, num ambiente limitado e sem formação social, intelectual ou financeira. Então, porque fui peneirado antes de 1905, a peneiração era o enigma, separados os grãos de trigo. Não aguentei o ambiente em que fui introduzido e senti a inquietação de um menino em continuar minha busca. Meu único castigo corporal notável neste mundo foi pela Bíblia. Em resposta à pergunta do meu professor, eu disse: pegue sua cama e ande. Quando ele me pediu minha Bíblia e eu não pude mostrá-la, e ele teve permissão para me bater. Fui espancado das nádegas aos pés por causa da Bíblia. Mas durante toda a minha vida fui incansável pela palavra de Deus. Eu atravessei todo o oceano em minha busca e me juntei ao teatro, tudo em preparação para estar diante de você e contar minhas experiências. Sei por experiência própria que se um homem pudesse apenas dar meia volta e olhar para o lado de onde está vindo, seus olhos não seriam mais cegos, nem seu coração endurecido, pois ele veria que ele e o próprio ser que lhe enviou ao mundo são um. Você e o Pai são um. Você veria o único Filho gerado de Deus como um ser radiante, o único Deus, e você se veria como realmente é. Agora, somos ensinados que todos os que são batizados em Cristo se revestiram de Cristo e todos são um em Jesus Cristo. Isto é verdade, pois quando você o conheceu, você foi batizado. Aquele que é amor infinito te enviou para este mundo de horror e você mata e é assassinado, estupra e é estuprado, mutila e é mutilado. E quando você tiver experimentado tudo isso, você se transformará e tudo estará perdoado. Então você retornará mais brilhante para seu lar eterno, porque você ergueu o que usava. Você deve ser perfeito como seu Pai Celestial é perfeito. No momento em que você vira, você é perfeito, pois você é o Pai. Vestidos em seu corpo de perfeição, os cegos veem, os surdos ouvem, os mudos gritam de alegria, pois tudo que você vê é aperfeiçoado. Eu sei disso, pois é o fim da minha jornada. Então eu lhe digo, tenha um bom ânimo. Não importa o que você passou, o que ainda terá que passar ou o que está passando agora. Um dia você será batizado em Jesus Cristo, você se virará e, ao vê-lo, você será incorporado ao ser dele. Ser batizado é estar completamente coberto de líquido e não significa água, porque o Messias é o Cristo e o Messias é a placenta a que está ungida em óleo. O que o Papa faz aqui não tem nada a ver com isso. Existe um fluido vivo, uma água viva, que você atravessa para se fundir, assim como uma gota d'água se funde com o oceano. Ainda assim, sua identidade ou individualidade nunca se perdem. Todos são um e todos serão batizados naquele um. Todos se vestirão do Senhor, o que significa simplesmente viver como Ele, entrar na roupa e fluir com ela. As últimas palavras de Cristo no livro de Lucas são: permaneça na cidade até ser imbuído do poder vindo do alto. Poder é Cristo, sabedoria é Cristo e imbuir é vestir. Em outras palavras, espere até que eu tenha vestido você comigo mesmo, e nesse dia você dirá literalmente: eu estou em Cristo e Cristo está em mim. Acredite em mim quando digo que estou no Pai e o Pai está em mim. Se você não consegue acreditar nisso, então acredite através das obras em si, pois verdadeiramente eu vos digo, os trabalhos que eu faço, você os fará.
E maiores do que estes vocês farão, porque eu vou para o Pai. Eu saí do Pai e vim ao mundo. Novamente estou deixando o mundo e voltando para o Pai. Os trabalhos que eu faço, vocês os farão, e maiores do que esses, vocês farão, porque eu vou para o Pai. Eu saí do Pai e vim ao mundo. Novamente estou deixando o mundo e voltando para o Pai. Todo o drama da Escritura se desdobra em nós e não tem nada a ver com qualquer ser que nasceu mortal. O Cristo em você, que é a sua esperança de glória, nasceu de dentro e não caminha pela terra, assim como você nasceu do ventre de uma mulher. Então, quem é Cristo? Este, o enigma dos enigmas, é perguntado por todas as Escrituras. No livro de Provérbios é feita a pergunta: quem estabeleceu todos os confins da terra? Qual é o seu nome e qual é o nome do seu filho? Com certeza você sabe. Quem estabeleceu todos os confins da terra? O Pai dos pais, de amor infinito, cujo filho é Davi. Foi ele quem estabeleceu todos os confins da terra e os sustenta dentro de você. Você é seu servo sofredor, que é ele mesmo. O capítulo 53 de Isaías, chamado O Último dos Servos Sofredores de Deus, começa assim: quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Meu braço foi revelado, ele foi totalmente desvendado diante daqueles que estão sendo preparados para contar a história. Então eu conto o que aconteceu comigo, mas quem vai acreditar? Este poder que será revelado em você não é uma demonstração mundana, mas para o desdobramento de sua divindade. Depois que o seu braço for revelado, quando você deixar este mundo, você estará à direita do Pai, pois você é Davi, o braço direito dele. Deus, o Pai, se desdobra em você, pois não há nada além de Deus. Não Deus e você, apenas Deus. Você descobrirá diversidade na unidade, bem como a unidade na diversidade, pois, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Aqui está a unidade composta, uma composta de outras. Diversidade na unidade, bem como unidade, eu sou, na morte, diversidade. Eu habito neles e eles habitam em mim e nós somos um. Assim como eu estou no Pai e o Pai em mim, eu sou, plural, e você, plural, está em mim, singular. Aqui está a diversidade da unidade. Eu olho para mim mesmo e vejo meu mundo sendo empurrado para fora. Agora posso ver a diversidade na unidade como tudo dentro de mim. Tudo que eu vejo, embora pareça exterior, está dentro de mim. Tudo o que vejo, embora pareça ser externo, está dentro de mim, em minha maravilhosa imaginação humana, da qual este mundo da mortalidade é apenas uma sombra. Mas eu lhe digo, está determinado o que os últimos farão e como o farão. Tendo-se separado, todos estão caminhando em direção ao evento final. Não estou dizendo isso para lisonjear vocês que assistem às minhas reuniões, porque quer vocês venham ou não, isso não faz diferença no meu modo de vida. Eu não estou mais interessado nas coisas deste mundo ou em brilhar entre as sombras, pois sei que o maior dos grandes nunca andou na terra e nunca nasceu mortal. Não tenho nenhum desejo de estabelecer algo aqui para as sombras dizerem o quão maravilhoso eu sou. Não, todos nós estamos caminhando em direção ao inevitável fim. Se virar como o filho pródigo e ser abraçado pelo Pai, se tornando assim o Pai. E neste dia você poderá perdoar a todos, sabendo que eles não sabem o que fazem. Acredite em mim, cada palavra da Escritura é verdadeira, pois eu as experimentei. Mas não é história secular, é história de salvação. Eu ouvi Ben Gurion outro dia no Meet the Press. Ele é agora um grande sujeito de 80 anos, que ainda vê o mundo como um livro de história e não tem a menor noção das Escrituras. Ele pode citar de capa a capa, mas ele não está sozinho. A empregada da minha mãe pode citar a Bíblia do começo ao fim, mas ela não sabe nada sobre a vida.
Ben-Gurion cita a Bíblia lindamente, mas ele não tem a menor noção de quem realmente é Abraão, ou Isaque, ou Moisés, ou Jacó, ou qualquer um desses que nunca nasceram mortais. Eles são estados espirituais eternos pelos quais todos os homens passam. Começando pelo estado de Abraão, o amigo, o companheiro do pai, que está enterrado com ele, sussurra em seu ouvido e lhe conta a história da redenção. Ele lhe diz que você será escravizado enquanto usar as vestes da morte. Então ele o educará para ter muito, muito mais do que você tinha antes de entrar, pois o poder e a sabedoria de Deus serão aumentados em razão deste desafio que Deus colocou sobre ele mesmo. Então, no final, você se virará e se verá como amor infinito, se funda e torna-se um com o Pai eterno. Todos se voltarão para o Pai e entrarão nesta maravilhosa unidade de Cristo. Portanto, aqui está a diversidade e ainda assim a unidade na diversidade, assim como há diversidade na unidade. Você se concentra no que eu disser esta noite, é um enigma, e os enigmas são difíceis de entender. Não há enigma maior do que este, o enigma dos enigmas, que é Cristo. Conto para vocês uma história incrível, a história de alguém cujo nascimento influenciará a todos. Quem diz a única verdade. Aquele que nasceu, mas não nasceu mortal. Eu lhes falo de alguém que morre, mas ressuscitou dos mortos. Esta incrível história se resume em uma pessoa chamada Cristo. Ele não nasceu mortal. Ele nunca andou na terra, exceto dentro de você. Mas, saindo de dentro de você, experimenta tudo o que foi dito sobre Jesus nas Escrituras, desvendando assim o enigma de Cristo. O Antigo Testamento é o enigma e quando Cristo desperta dentro de você, ele desvenda o enigma. Então, quando você contar sobre este enigma não resolvido, aqueles que o ouvirem irão julgá-lo pelos padrões humanos, sem saber que a visão ocorreu antes de você vir ao mundo. Eu fui peneirado muito tempo atrás. Eu agora sei que vim a este mundo para ser despertado em Cristo. Eu não estava satisfeito com o ambiente em que fui colocado no meu nascimento mortal e fiquei inquieto, sabendo que estava destinado a crescer em algo diferente. Então, eu comecei a minha busca para desvendar completamente o Cristo em mim e agora eu estou contando a história. Conto isso da melhor maneira que posso, mas sei que apenas alguns ouvirão com fé. A massa rejeitará. Haverá aqueles que irão ouvir e acreditar, mas que terão medo das reações da sociedade e por isso ficarão em silêncio. Isto nos é contado no 12º capítulo de João, onde é dito que muitos ouviram e creram, mas, por medo dos fariseus, não confessaram para não serem expulsos da sinagoga. A sinagoga do velho mundo ainda está entre nós hoje em dia, em todas as denominações das igrejas, onde tudo que discorda do conceito tradicional e secular dela é excomungado. Hoje, o atual Papa pede que Lutero seja trazido de volta ao rebanho. Ele foi excomungado há 100 anos e agora querem trazê-lo de volta. Você já ouviu alguma coisa tão absurda assim? Isto não é Alice no País das Maravilhas? Como você pode perdoar um homem que está morto há 100 anos? Eu lhe digo, perdoe-os, porque eles não sabem o que fazem, e isto vale tanto para o Papa quanto para aquele que engraxa sapatos e se considera abençoado porque tem permissão para engraxar. Permita que Cristo desperte em você e um dia você se virará e encontrará alegria em seu retorno. Fui enviado à presença do Cristo ressuscitado. Eu não dei meia volta. Se eu tivesse me virado, não estaria aqui. Eu fui enviado até a presença dele para responder à pergunta que me foi feita e depois para ser incorporado ao corpo dele, para que eu possa completar a jornada. A qualquer momento, entre agora e a minha partida deste mundo, posso dar meia volta e quando o fizer, você lerá o obituário de Neville.
A minha jornada está no fim. Eu lutei a boa luta. Eu terminei a corrida. Eu sei disso por experiência própria. Esta noite espero ter conseguido desvendar o enigma, pois o maior enigma do mundo está em Jesus Cristo, aquele que é a sua maravilhosa imaginação humana. Agora deixe-nos ficar em silêncio.